Seja Então, muito gente, bem-vinda. obrigada. Você também sejam todos e todas muito bem-vindos aqui no podcast Toques de Despertar, este programa que apresentamos todas as segundas e quartas aqui ao vivo no Instagram. Hoje, excepcionalmente, às 8h30, desde as 7h30, porque tinha uma aula que eu queria assistir às 7 horas, que foi incrível, um conteúdo que vou passar em algum próximo episódio. Mas na quarta-feira voltaremos no mesmo horário, né, Fernanda? 7h30, estaremos É isso aí. aqui para responder as perguntas deste tema, que é hora de fazer as pazes com o seu corpo. E Toques de Despertar, como vocês já sabem, é um programa em que a gente tem como objetivo fazer com que você perca o medo de envelhecer e possa transformar a sua vida a partir dos 35 anos, que é um período crucial na vida da mulher, né, Fer? Oi, como é crucial, né? Eu diria que é um momento de muitas transformações internas, ela está em choque com muitas questões internas, muitos lutos internos, né? De vidas, de ideais, de sonhos que estão morrendo para que outros possam nascer. Então, como a Adriana colocou ali, né? Esse podcast tem por objetivo trazer essa luz, essa clareza. Às vezes é uma palavra, é uma frase que você tira de um podcast inteiro que mexe, movimenta, toca algo que estava ali escondidinho dentro de você e que com certeza pode vir a trazer talvez aí um novo movimento de cura para a tua vida. E hoje a gente vai falar sobre esse sentimento de inadequação que nós sentimos muitas vezes por causa do nosso corpo e que aumenta exponencialmente na medida em que o tempo passa. Para começar, Fernando, eu queria perguntar para ti. Como é Para que é mim. a tua relação com o teu corpo? Se vocês têm uma boa relação, tá ok? Ou vocês andam meio brigados? Como é que está funcionando aí? Mas antes de responder, por favor, se apresente. Não Claro! pode. Passei batido pela apresentação, gente. Desculpem. Meu nome é Adriana, sou jornalista, escritora, especialista em neurociência e psicologia positiva e pesquisadora dessa transição da metade da vida que a gente atravessa, eu e a Fernanda atravessamos muito claramente, a partir dos 35, 40 anos. Para algumas mulheres chegam mais cedo, para outras chega mais tarde, mas que, independentemente da idade, do número, ela tem um potencial de transformação gigante para os próximos anos da sua vida. Sua vez, Fer. Então, para quem não me conhece ainda, eu sou Fernanda Medeiros, terapeuta sistêmica há mais de 10 anos, trabalho com mulheres hoje especificamente, justamente nesse processo de transformação que começa a partir dos 35 anos, para que a mulher possa descobrir, né, não apenas novos valores, mas talvez novas direções de vida, novos caminhos, novas escolhas. Então, o que a gente busca fazer aqui em conjunto é trazer essa clareza para as mulheres, né, e também em consultório. Então, vou voltar para a pergunta. Como é que Bora. anda aí esse relacionamento entre você e o seu corpo? Tá tudo ok? Tudo equilibrado ou não? Olha, Adri, eu posso te dizer que hoje está melhor do que já esteve em anos atrás. Hoje eu me aceito um pouco mais melhor do que já me aceitei. Um pouco mais melhor foi ótimo, né? Mas um pouco mais melhor de verdade do que já me aceitei lá atrás. Eu diria que lá atrás eu não me cuidava, eu não dava o devido valor e atenção ao meu corpo, não pela questão estética, mas pela questão de saúde, tá? Eu não dava essa atenção toda. E sempre foi uma briga com a celulite, com um quadril muito largo, porque eu tenho um quadril muito largo, é de família, é estrutural, né? Tenho uma flacidez congênita, né, em mim, ou seja, minha pele é flácida. Então, por muito tempo, eu vinha lutando contra tudo isso, até que hoje eu parei de lutar para começar a me amar, né? Amar aquilo que eu tenho e que me permite levantar da cama todos os dias e ir para a vida, amar esse veículo incrível, mas eu vou te dizer que ainda assim a relação não é das melhores. E para ti? Olha, para mim varia de um dia para outro. Também já tive uma fase de muito mais cobranças no passado, quando eu era mais jovem. Passei a me aceitar melhor, aceitar a realidade de que sim, o meu corpo está envelhecendo, que eu estou envelhecendo e que isso é natural, mas
é sempre uma relação delicada. Cada dia você se olha de um jeito, às vezes, por alguma questão até inconsciente, você começa a dar aquela puxadinha no rosto. Tem um dia, ontem, eu, por exemplo, eu acordei e vocês podem imaginar pelo meu cabelo que ele acorda muito rebelde, muito rebelde. Então, não é muito comum chegar na frente do espelho e dizer imediatamente um uau. E ontem eu disse, nossa, tô escabelada, tô sem maquiagem, cara de quem acordou, mas pô, tô bem hoje. Mas é alterno, não é todos os dias que eu tô ok com esses sinais do envelhecimento no meu corpo. Mas eu posso garantir que eu já tive muito mais cobranças em relação ao meu corpo. Hoje eu me comparo muito menos com outras pessoas. Até estava pensando sobre isso na academia, quando eu estava lá treinando e pensando no tema que a gente ia discutir hoje, que muitas vezes, quando eu era mais jovem, eu me comparava com as outras mulheres. E agora não, eu vejo aquelas meninas de 20, 30 anos, com um corpaços, tudo no lugar. E eu, ótimo, parabéns, são lindas, maravilhosas, mas eu tô bem com as minhas especificidades, com toda a história que eu carrego neste corpo. Ah, mas daí tu entrou num ponto essencial, né? Elas não têm o ziriguidum que tu tens. E Ah, o o ziriguidum borogodó. vem, o borogodó vem do quê? Vem Uhum. das experiências que a gente vai tendo através da vida, né? Que só o tempo vai trazer. Então, é claro que eu acho que é muito mais fácil, né? Quando a gente é jovenzinha, lá, novinha, mas muito mais fácil a gente se comparar, né? Comparar o nosso corpo com o corpo de uma outra mulher. Mas depois de um tempo, tu começa a perceber essa uniqueza, que não existe essa palavra, né? Mas eu acho que faz sentido aqui, que só o teu corpo traz através das experiências que tu tens, as tuas sensações, os teus gostos, o que faz bem, o que não faz, o que encaixa, o que não encaixa, e isso dá aquele ziriguidum, esse borogodó ali dentro que diz assim, uau! Não, mas ó, tô bem aqui dentro, né? Faz sentido? Uhum. Faz. E eu estava lembrando agora sobre aquele post que originou esse tema, que foi na Ah, semana sim. passada, até deu bastante discussão entre as pessoas que falam sobre esse tema do etarismo, principalmente para as mulheres, que foi a atriz Emma Thompson, fez um no frontal aos 63 anos, quando estava gravando um filme. Inclusive foi o primeiro nu de toda a longa carreira dela. E, para tornar tudo mais intimidante, era na frente de um homem jovem, de um ator jovem. E aí ela escreveu e falou sobre essa experiência. Ela falou que realmente foi muito intimidante, porque ela não tem mais um corpo jovem, e ela até brincou que foi depois dela comer muitos bolos para suportar o confinamento. Mas que, passada essa intimidação, ela conseguiu reformular esses sentimentos que ela estava sentindo e repensar a atitude dela em relação ao próprio corpo e em relação ao prazer. E teve uma frase que ela falou que eu achei muito interessante e eu anotei aqui. Ela percebeu o quanto ela riria da tolice de tantas das nossas respostas a questões sexuais e o quanto ela choraria pelo que se perde na vida quando é reprimido, ignorado e punido. E eu sei que você recebe muitas mulheres em consultório com esse tipo de problema, com repressões, não só sexuais, mas a energia sexual é a energia da vida, a libido é a energia da vida. Então, quando a gente bloqueia essa questão sexual por essas vergonhas, acabamos bloqueando também esse fluxo de energia vital. Só que tu me fez lembrar agora de uma cliente minha que ela chegou no consultório, ela foi fazer terapia porque ela tinha bloqueio sexual, né? Diante da sexualidade, ela não conseguia expressar pro companheiro dela na época o que ela gostava, o que ela não gostava, porque o tempo inteiro ela estava preocupada em. Ela só conseguia chegar no ato sexual com ele se ela estivesse controlando tudo, inclusive a posição, para não aparecer a barriguinha dela na hora que ela estivesse, então, com o cara ali. Então, ela tentava manipular a sexualidade, o sexo em si, na hora, né, para que a posição beneficiasse ela de acordo com o ângulo, e a luz tinha que estar baixa.
Então, gente, ela armava toda uma estratégia, toda uma condução, tirando a naturalidade, a fluidez e até muitas vezes a liderança, porque o homem nessas horas eles gostam também de liderar, né? Tirando muito essa naturalidade, essa dança gostosa do prazer, porque ela não queria aparecer com celulite, ela não queria aparecer com duas gorduras aqui do lado, ela não queria mostrar que o seio estava caído ou que de repente a barriga estava um pouco mais exaltada. Ela estava tão preocupada com o externo que ela não conseguia nutrir esse interno e se entregar. A questão aqui é se entregar para o ato sexual, que só pode ser experienciado e vivido a partir do teu corpo. Não tem outro jeito de você experienciar o sexo sem o teu corpo. E se você está de mal com o teu corpo, você vai estar de mal com a sexualidade. É verdade. E essa adequação, essa necessidade de adequação dos nossos corpos a padrões, na maioria das vezes irrealizáveis, vem acompanhando a gente desde que nos descobrimos mulher, né? É uma série de exigências nas quais a gente tem que se encaixar para que nos sintamos pertencentes, nos sintamos adequadas. Então, a gente está sempre em busca, numa busca eterna por alcançar esses padrões. Só que isso acaba nos trazendo diferentes graus de infelicidade. Tem mulheres que dão menos importância, e tem mulheres que realmente ficam muito infelizes, estão sempre nessa busca incessante por se adequar aos padrões. Quando a gente começa a envelhecer, isso piora muito, especialmente em algumas culturas. Tem algumas que não é tanto, né? Mas em algumas culturas, como a brasileira, que se valoriza muito o corpo, começa a ficar mais puxado ainda. E aí acontece que a sexualidade, o corpo, a sensualidade da mulher madura acaba caindo numa invisibilidade, como se só o corpo jovem pudesse ser enaltecido, ou acaba virando até aquela piadinha, ai, a coroa fogosa. Você percebe isso também? Olha, Adri, o que eu muito percebo assim é que desde sempre as mulheres têm uma repressão do seu corpo, né? De acordo até mesmo com a história de vida delas. Por exemplo, né, uma mulher que engravidou várias vezes, por via de regra, vai ter uma flacidez em alguma parte do corpo, principalmente na barriga, quando tem estrias, né? Mas ela gestou a vida, ela é a portadora da vida, só que isso não é importante. Tanto que leva até para uma comparação para mulheres que engravidam e 2, 3 meses depois aparece com a barriga chapada, né, em fotos. O que leva as mulheres que são comuns a desvalorizarem ainda mais o precioso movimento que ela tem de gerar a vida e o precioso corpo que está ali doando tudo que pode para que aquela vida possa nascer. Então, sim, né, a gente vai tendo muito essa repressão interna que vai bloqueando essa sexualidade em função daquilo que esteticamente falando, né, aquilo que é o padrão externo vai ditando como uma regra para as mulheres. Isso já vem de muito tempo, essa repressão, essa limitação, como se o corpo da mulher tivesse que ser uma Barbie. O tempo inteiro tem que ser uma Barbie, né? Você tem que acordar Barbie, dormir Barbie, envelhecer Barbie, e a gente sabe que a gente não é isso, né? Não tem como ser um padrão irreal, insustentável. Você pode até, talvez, sustentar um mês, 2 meses, um ano, um padrão comercialmente ou socialmente ou vem, aí faltou a palavra agora, tipo de marketing, né? Uhum. Aceito, mas você não consegue manter isso por muito tempo. Então, isso gera uma frustração, gera uma dor, gera uma tristeza na mulher, porque ela não dá para sustentar. Somos humanas, não somos bonecas. E a gente não está aqui para poder suprir a necessidade de um mercado, né? A Janice está colocando aqui que já ouviu de mulheres que não queriam engravidar para não ficarem com o corpo todo flácido. Eu já ouvi falar, não conheci nunca nenhuma pessoa que tenha me dito isso claramente, mas já ouvi falar que acontece sim. Então, olha a preocupação extrema de você colocar um projeto de vida, porque ter filhos é um projeto de vida muito sério, é uma responsabilidade Uhum. muito grande, sob esse parâmetro de ficar com o corpo flácido ou não. É um exemplo do quanto essa pressão acaba caindo impiedosamente sobre nós. Pô, acaba.
acaba, cai e acaba com a gente emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, porque a mulher, ela sempre vai entrar para um processo de comparação e nunca vai ser boa o suficiente para poder suprir essa comparação. E daí a gente entra agora para uma era das harmonizações faciais, que a gente só vê linha de série, né? Eu sou super adepta de você fazer coisas para que você possa se sentir bem, desde que isso não vire uma obsessão, isso não vire, sabe, uma necessidade de estar voltada somente para agradar o externo, de que os outros vão me ver bonita, os outros vão me achar bonita, eu esperar que os outros me vejam bonita. E muitas vezes o efeito é até o contrário, né? A comparação, ela é natural do ser humano, né? Como nós somos seres sociais e nós nos vemos através do outro, nós somos seres de manada, como muitos outros animais. A comparação é meio que inevitável pela nossa própria composição biológica. Mas na medida em que nós avançamos no tempo, nos tornamos mais maduras e mais conscientes dos nossos pontos fracos e dos nossos pontos fortes, a gente tem uma possibilidade a mais, aquela giradinha de chave para que a gente não caia nas armadilhas da comparação. Que nós, quando nos percebemos, estamos nos comparando, nos colocarmos na posição da realidade, virmos para a realidade do que nós temos, do que é possível para a gente, do que é saudável, tanto física quanto psicologicamente, para que a gente consiga seguir bem nesse caminho que daqui para frente vamos envelhecendo, o corpo vai mostrar esses sinais, e se a gente não souber como trabalhar esses pontos, nos orgulhar desse corpo que nos trouxe até aqui e valorizar a potência dele, a potência física, a potência sexual e a potência de estarmos no mundo, a gente vai perder grandes oportunidades. Esse é um bom momento quando a mulher chega ali nos 35 ou 40 anos, que ela já acumulou várias decisões e várias situações onde ela se sentiu um fracasso, né? Ou onde ela se sentiu não adequada ou desvalorizada a partir do seu corpo, é um bom momento para que ela possa mergulhar num autoconhecimento, né? Entender de onde vêm essas dores, porque eu atendo muitas mulheres com anorexia, muitas mulheres com bulimia, muitas mulheres com distorção de imagem, de se enxergarem gordas quando na verdade elas são magras, atendo muitas mulheres com disfunções sexuais em função da imagem do seu corpo, da estrutura do seu corpo. Então, entender o que está por trás disso, qual é a história que está por trás disso. Eu já atendi muitas mulheres que têm olha como é ambíguo isso, né? Porque são níveis muito profundos, mas que na verdade impactam naquilo que é o teu cotidiano. Mulheres que foram no meu consultório buscar, né, tratamento para obesidade, porque estavam se sentindo gordas, porque engordavam com frequência, porque não conseguiam emagrecer, sendo que o fundo, o original disso, já atendi vários casos que era uma falta materna, então ela compensava pela comida a carência do emocional que ela não teve da mãe. Já teve casos de mulheres entenderem que elas colocavam gordura no corpo, uma capa de gordura no corpo, como uma proteção dos homens, para que os homens não se interessassem por elas, porque vem de um sistema familiar que contém abuso, né? Contém violência e abuso dentro da própria casa. Já atendi mulheres que escutavam da mãe: você vai ficar gorda, você vai ficar gorda, você vai ficar gorda. Daí, num processo mais tarde, ela acabou ficando gorda para poder enfrentar a mãe. E isso são dinâmicas muito profundas que fazem com que a mulher oscile da própria imagem, coisa que nem para todos os homens acontecem, né? Para os homens a pressão estética é muitíssimo menor. E eu mesma tenho um exemplo. Quando eu era adolescente, eu tinha muito problema do meu pai me chamar de gorda, que eu engordei bastante ali no período da adolescência. Bastante não, mas engordei um pouco, que eu era uma criança muito magrinha. E aí ele sempre vivia falando que eu era gorda. E aquilo causou um efeito em mim, obviamente. Eu passei a vida inteira lutando contra o peso, lutando contra me achar gorda. E até hoje não é alguma coisa bem resolvida. É um trabalho diário, que eu tenho consciência disso, então eu consigo trabalhar e não ficar
como você falou, correndo atrás de dieta milagrosa, procedimento estético e alguma coisa que vai resolver esse buraco que não é estético. É um buraco que é anterior a isso. Então, o que eu percebo é que muitas mulheres ficam nesse looping de procedimentos estéticos, mas não olham para a causa, para o que está gerando essa ansiedade, qual é o motivo, o que está ali por trás. E nesse momento da transição da metade da vida, a partir dos 35, 40 anos, em que muitas das nossas emoções e uma grande parte da nossa identidade começa a ficar meio estremecida, é muito fácil a gente cair nessa armadilha do mercado dos procedimentos estéticos, achando que vai solucionar ali, né? Eu já atendi também mulheres, né, que estavam dispostas a fazer o procedimento estético, às vezes mudar o nariz e tal, aquela coisa. E ela começou a perceber que eram muitas coisas que ela rejeitava da estrutura física da família materna, da família paterna, que daí quando ela começou a entrar em harmonia com isso, ela começou a entrar em harmonia também com os sinais não apenas do envelhecimento, mas daquilo que até uma vida inteira incomodava ela, mas que formava a personalidade, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a estrutura do teu do teu rosto, principalmente, mostra a tua personalidade, tem muita coisa ali da sua personalidade. E quando você vai saindo, fazendo procedimentos estéticos somente para poder ficar mais bonita, a gente está mexendo aí com nível inconsciente profundo que pode dar ruim, sim, porque você vai ficar sem identidade e tudo aquilo que você estava começando a passar por um processo de transformação a partir dos teus 35 anos se perde. Então é como se você deixasse de atravessar uma etapa da sua vida para deixar para atravessar ali na frente, só que ali na frente vem com juros e com correção monetária. Então, quando a gente está fugindo desse processo, é onde, na verdade, você precisa de mais ajuda. Então, começar a se perceber, né? Tô com muita vergonha do meu corpo, eu deixo de fazer alguma coisa em função dessa vergonha, eu deixo de falar alguma coisa em função dessa vergonha, ou desse julgamento severo. Você olhe para isso, porque isso está te sinalizando algo que você tem que curar e olhar profundamente em você. Sabe que um dia eu estava conversando sobre isso com uma amiga, e aí ela falou assim: ah, mas pra ti é fácil falar sobre não ter vergonha de tirar a roupa na frente de um homem, porque você é casada e teu marido já conhece teu corpo. Mas se você se tivesse que aparecer nua na frente de um homem novo, aí seria diferente. E aí eu fiquei pensando naquilo. Primeiro que não quero, não pretendo colocar essa situação em prática, mas eu acho que tem muito a ver com outra coisa que a gente fala muito aqui, que é a autoconfiança. Se eu tenho autoconfiança em mim e em sustentar este corpo que eu tenho, que representa a minha identidade, a minha história, a história dos meus antepassados, eu muito provavelmente vou ter a segurança para tirar a roupa na frente de um homem, de uma mulher, novo, velho, marido ou um cara que você conheceu agora, sem problema, porque a mulher autoconfiante, ela transmite essa segurança. Então, eu duvido que um homem vá se importar com uma gordurinha a mais ou uma flacidez ali, porque a mulher que é segura, ela está bancando a sua presença total naquele momento. E o que, que é não, e o que é a confiança, a autoconfiança, se não a capacidade de você, como a Adri falou, né, tomar posse de toda a tua história, de toda a tua ancestralidade e tomar posse do que tu sente. E às vezes tudo bem você sentir vergonha e comunicar, olha, eu tô com vergonha. Gente, não tem problema admitir o que você está sentindo, não tem problema você falar assim, nossa, estou me sentindo envergonhada, nossa, estou me sentindo A, estou me sentindo B, entende? Porque o que que acontece, gente? A conexão com uma outra pessoa, ela se dá pelo nível emocional, ela não se dá pelo meio físico. Até porque a gente pode ver aí relatos, tenho certeza que todo mundo aí tem as amigas que contam por aí o que faz, o que não faz, sai com um, sai com outro, mas a química do corpo, ela pode até existir, mas se não tiver uma conexão emocional, não vai sustentar uma relação. Então, não é o corpo em si, mas é através do corpo.
E quando a gente começa a entender que é através do corpo e não o corpo em si, a gente começa a dar mais valor para aquilo que ele sente e expressar, né? Os seus gostos, os seus não gostos, os seus desejos, mas através daquilo que tu sente. Nossa, tô sentindo envergonhada, tô sentindo com frio. Ai, nossa, você pode, sabe, colocar essa é a sensualidade de uma mulher, é o quanto ela consegue se expressar, não é o quanto ela é perfeita, no shape perfeita, a barriguinha perfeita, e às vezes ela é uma chata, às vezes é um porre de mulher. Ou às vezes está desempenhando um papel que não é o dela, né? E não sustenta esse papel. Aí daqui a pouco dá 2, 3, 4, 5 vezes que sai, por mais que tenha um shape perfeito, não sustenta uma relação. Então a gente tem que olhar para mais além, né? Então quando essa tua amiga falou, como é que seria então tu ficar nua na frente de uma outra pessoa? Nua tá fácil, eu quero ver mostrar a alma. Como é que é? Não manda nudes do corpo, manda nudes da alma. Porque é isso que está faltando. Teve um meme esses dias que eu li para meu irmão, foi bem engraçado, que tá falando assim que ter relacionamento afetivo está mais difícil do que passar em concurso público. E é mais ou menos isso, porque as pessoas não estão conseguindo se mostrar na alma, nos seus sentimentos, nas suas emoções, nas suas histórias, no que carrega, tá todo mundo é, é, buscando uma aparência que não é real. E por via de regra isso não vai sustentar, porque é perecível, né? Como o tempo. A gente fica segurando máscaras para se encaixar nos papéis que a gente acha que precisa se encaixar. E aí acaba que a autenticidade, quem a gente é de verdade, em algum momento até se perde. É muito comum quando chegamos nessa transição da metade da vida, que de tanto exercer tantos papéis ao longo da nossa vida, nós chegamos a esse momento e, tá, mas quem de fato eu sou? O que de fato eu quero? Eu já vivi tanto tempo, vivi toda a minha vida atendendo os outros, preocupado em parecer alguma coisa, em ser uma pessoa de sucesso, em ter uma família, ter filhos, enfim, quaisquer que sejam as exigências em que a gente tente se encaixar. E aí chega um momento em que a gente tá, mas isso faz sentido para mim ainda? Aí é uma pergunta que só com muita autenticidade, muito autoconhecimento que a gente consegue responder. É que nem sempre sozinha você vai conseguir responder. Você vai precisar da ajuda de. E eu vou além, tá? Não é um podcast que vai te ajudar, não é conteúdo gratuito que vai te ajudar. É você investir em você mesmo, fazer terapia, fazer curso, investir teu tempo de vida em se autoconhecer para que você possa ter esse investimento de retorno. Isso é legal, entende? Porque você vai levar a sério. E eu já presenciei muitos casos em consultório onde a mulher chega com um trauma, uma dificuldade, um bloqueio, né? Seja porque fisicamente, às vezes, ela até perdeu uma parte do corpo em função de alguma doença, como mulheres perdem muito a mama, né? Às vezes por questões de doença. E elas chegam com esse bloqueio no consultório, se sentindo menos mulheres, não se sentindo desejadas, e elas passam no processo de terapia onde elas começam a amar o corpo que conseguiu sobreviver àquilo. E sabe o que é mais bonito? O parceiro que, então elas iniciam numa nova relação, ou o parceiro que estava, eles começam a não mais prestar atenção naquilo que falta, mas a valorizar aquilo que manteve ela viva, porque ela começa a valorizar. Esse é o valor da autoconsciência, do autoconhecimento. Você começa a se valorizar ao ponto de que, cara, isso aqui é minha potência? Isso aqui não é um defeito? Isso aqui é algo bom? Você vai ver imediatamente que a outra pessoa, gente, ela também, as outras pessoas vão deixar de olhar para aquilo que até então tu achava ruim, para poder então valorizar outras partes do teu corpo. Então, se autoconhecer é isso. E muitas vezes a gente acha que as pessoas estão olhando os nossos supostos defeitos, quando elas não estão olhando, é a gente que está supervalorizando o que nós consideramos inadequados, o que nós consideramos falhas, quando na verdade o mundo não está preocupado com isso. Todo mundo tem a própria vida para cuidar, o próprio corpo, as próprias questões. Todo mundo tem um monte de questões para tratar. Então, vamos tratar as nossas questões e parar de focar no que o outro vai imaginar, em como o suposto homem para quem eu vou tirar a roupa, supostamente.
vai encarar, vai observar o meu corpo, e sim a partir de mim, centrada em mim, no que eu sinto deste corpo, do orgulho que eu sinto dele, de toda a história que ele me ajudou a atravessar, de todos os perrengues que a gente já passou, de todas as coisas boas que passamos juntos, porque as pessoas costumam separar muitas vezes o corpo da mente como se fossem entidades separadas e não são. Esse corpo e essa mente, esse espírito, seja lá o que você acredite, é uma coisa só. Ele precisa ser nutrido assim, conjuntamente. Ai, gente, é tão profunda essa questão do corpo, né? Eu acho que por muitas gerações a gente ainda vai sofrer um impacto, né, com relação ao corpo, né? Se meu corpo é bom, não é, se é perfeito, se não é, o que é perfeito, o que vale, o que não vale. A questão aqui é a gente buscar um caminho de autoaceitação para poder viver essa vida de forma mais leve, de forma mais tranquila, sem tanta autocobrança, tanta dor. Onde tem muita autocobrança, onde tem muita dor, onde tem muito bloqueio, tem trauma ali atrás, né? Como a Adriana colocou, é a gente poder entrar em harmonia, em paz com o único veículo que eu tenho para poder viver essa existência é o meu corpo. E quando ele morre, gente, quantas pessoas estão aí para morrer e dariam tudo para ter o corpo que tinham antes, sabe? Para viver mais um pouco, para ter mais. Chega a me emocionar. E a gente que tem esse corpo aqui saudável, a gente não consegue aceitar e às vezes nem se permitir sorrir, porque eu passo às vezes na rua por pessoas que estão carrancudas, elas não conseguem nem sorrir mais com a vida que tem, não conseguem colocar um sorriso no rosto, um brilho nos olhos, então tá faltando algo. E é importante que você se permita olhar para esse algo que está faltando, para que, sabe, a vida faça sentido. Atendo também muitas mulheres que, para compensar aquilo que elas acham que o corpo não é bom, não é bonito, elas acabam fazendo demais para outras pessoas. E acabam percebendo ou achando que o valor delas está em outro lugar que não nelas mesmas. E não porque o teu corpo tem que ter valor, mas porque o teu corpo é importante para você experienciar todos os momentos da sua vida. Sem dúvida. E é interessante como muitas vezes a gente acaba passando batido sobre essa questão da importância de não só ter um autocuidado externo, mas ter esse autocuidado interno, como você falou, procurando ajuda, informação, indo atrás de cursos. A gente só procura coisas que vão nos ajudar em questões práticas. Eu lembro quando eu comecei a estudar filosofia, que todas as pessoas para quem eu comentava falavam, filosofia para quê? O que tu vai fazer a respeito disso? Só que a filosofia é uma das minhas ferramentas de autoconhecimento. E para mim isso é muito importante. Então, descobrir o que é importante para você, o que vai te ajudar nesse caminho de encontrar essas questões, esses traumas que te fazem hoje exigir muito do seu corpo, é muito importante. É fundamental, eu diria, né, Fê? Nossa, é essencial, gente. Num mundo onde as coisas estão extremamente superficiais e vão combinar, elas estão, onde o respeito não é mais uma coisa assim tão cultuada, infelizmente, a gente precisa voltar para o respeito interno e respeitar os nossos limites, até porque é sabido que a sabedoria de uma mulher se dá muito através do seu corpo. Os limites de uma mulher se dão muito através do seu corpo. Quando a mulher está em contato com o seu sentir, ela está em contato com seus limites, com as suas necessidades, com aquilo que é bom e com aquilo que é ruim. Claro que a mente ajuda, óbvio, né? A mente ajuda, inclusive, a estruturar tudo isso que o corpo está sentindo, mas o corpo é a ferramenta de uma mulher. E quando ela está em desconexão com esse corpo, quando ela está brigando com esse corpo, quando ela está negando aquilo que o corpo está falando através de sintomas, ela está negando o próprio feminino, ela está negando a própria feminilidade dela, que precisa de algo. Eu tenho certeza que muita gente aqui come ou não come determinados alimentos, mas não sei se tu, Adri, já acordou de manhã pensando assim, nossa, hoje eu vou comer feijão? Ou
ai, que vontade de comer uma carne, ou, Uhum, nossa, uma berinjela. É o teu corpo pedindo, uhum, né? É o teu corpo que está ali de algum jeito, mandou essa mensagem para o teu cérebro que deu daquela forma. Nossa, laranja. Gente, eu gosto de laranja, mas eu esqueço que laranja existe. Tem dias que eu acordo assim, nossa, que vontade de comer uma laranja. É o teu uhum. corpo. Então percebe como o teu corpo tem vontades. Nossa, que vontade de dar um abraço. A gente acorda, nossa, hoje eu estava tão carente, tô com vontade de um abraço, de um chamego, de um carinho. E a mente vai lá e muitas vezes limita isso. Não, hoje não. Não, não, tu não vai te rebaixar. Não, tu não precisa pedir para tal pessoa. Não, como que tu vai pedir para tal pessoa? Como que tu vai comer laranja agora? Agora não dá, não posso ir no mercado comprar laranja. E daí a gente entra em conflito com esse corpo o tempo inteiro, não atendendo as necessidades, os desejos, as vontades dessa pessoa. Que você é uma pessoa, um ser humano, então o ser humano tem vontades e necessidades. Mas o feminino se manifesta muito através do corpo. A própria questão da intuição, eu estava lembrando agora, a gente gravou uma aula para o curso Melhor Fase da Sua Vida sobre intuição, e a intuição é um conhecimento que vem do corpo, é a inteligência acumulada no corpo, com base em todas as experiências que a gente já passou, que antes da gente conseguir elaborar mentalmente, ela já se manifesta. Isso é comprovado por neurocientistas. Tem um livro até de um dos neurocientistas mais famosos do mundo, o Antônio Damasio, que ele fala que essa inteligência do corpo, o corpo nos dando esses sinais, é a intuição. A gente pode chamar de intuição. Só que muitas vezes a gente renega, né? Quantas vezes eu já reneguei a intuição? Agora eu tô mais espertinha em relação a isso. Em consultório, eu falo muito para as mulheres que estão começando a se relacionar com o homem, quando o teu corpo se sentir ansioso, não é teu homem. Passa a bola. Aprenda a escolher um homem para a tua vida a partir de como tu te sente, ou melhor, de como ele te faz sentir. Ele te faz sentir confortável, ele te faz sentir bem, ele te faz sentir A, B, C. Começa a prestar atenção no teu corpo, porque o teu corpo sabe qual que é o caminho, ele sabe onde é. Agora, como a gente é muito viciado em traumas, a gente é viciado em dramas, porque a gente veio de traumas muito profundos, a gente fica ali na dor. Mas o corpo, ele sabe, ele tem a sabedoria. E nessa sabedoria, ele te dá exatamente o caminho que você tem que seguir, se você estiver disposta a largar um pouco o controle da tua cabeça. É porque a gente também é teimosa, né? Às vezes a gente coloca uma coisa na cabeça, a intuição tá dizendo que não, tá berrando na tua cara que aquele não é o caminho, mas você vai mesmo assim, porque aquilo que você quer, aquele é o objetivo que você traçou, então você tem que chegar lá. Você não considera a hipótese de que tem sinais te mostrando, teu corpo está te mostrando que não é por ali, mas você insiste, 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 até que o momento dá com os burros na água. Comigo, eu inclusive estou rememorando um dos casos em que isso aconteceu comigo quando eu era mais jovem. Não que hoje isso não vai acontecer, mas com toda certeza, com toda a sabedoria que eu consegui acumular, toda a sabedoria, toda a experiência de vida que eu converti em sabedoria, é muito menos provável que eu vá cair nessas armadilhas. Hoje eu já consigo, eu já afinei essa escuta da intuição, aceitando melhor o meu corpo e entendendo esses sinais que ele me dá. Esses dias uma cliente minha chegou de tarde, né, no consultório, ela dizendo assim, Fê, meu Deus, e se eu tivesse me escutado, sabe aquela coisa, se eu tivesse me escutado? De manhã ela teve uma determinada intuição sobre uma das questões do dia que ela ia atravessar e ela não deu bola, mas chegou na hora, né, tipo, isso foi de manhã, daí chegou à tarde, antes de ir para o meu consultório, ela disse, tá, me ferrei, mas me ferrei legal, porque eu sabia que ia dar errado, porque tive lá, mas não, manter a programação, não, cumprir a Aham. agenda, não, tem que dar conta, e tem que resolver, e tem que estar, e tem que, não tem que, ferrou. Foi bonito mesmo. Então, a gente vai tendo esses sinais do corpo que vai te dizendo a partir do teu descontentamento, da tua alegria, da tua felicidade, do teu cansaço, do teu prazer, né? Então, claro que muitas vezes a gente tem compromissos, a gente tem prazos, é uma linha tênue, não é uma linha fácil de ser seguida.
É uma linha tênue, mas a gente precisa cada vez mais estar em ressonância com isso, né? Para que a gente possa, de fato, viver uma vida mais leve a partir dos nossos 35 anos. A partir desse momento, então, que você está passando por uma transição de vida, que esse tem que já pode ficar um pouquinho mais de lado. É nesse momento que a gente começa a apertar aquele famoso botãozinho foda-se, né? Que é agora eu quero o que é importante para mim. Muita gente acha que isso é egoísmo, mas não é desse ponto de egoísmo. É de um individualismo muito saudável, que é a Janice que sempre comenta. Primeiro, no caso de uma despressurização no avião, coloca a máscara de oxigênio em você para poder ajudar os outros. E é assim, se a gente estiver meio capenga de corpo, de alma, de mente, a gente não consegue ajudar as pessoas que estão à nossa volta. Então, é sim cuidar do corpo, da mente, do espírito, em tudo que você acreditar, mas cuidar de você de uma forma integral, não fazendo cobranças extravagantes, tentando não se exigir demais e aceitando que o tempo passa e você está envelhecendo é porque você está viva, e só isso já é um grande motivo de comemoração. Então, comemora com essa vida, com esse corpo, com essa mente, com tudo isso que Deus te deu. E quando tiver muito difícil, gente, a nossa cabeça tende a contar muitas histórias dentro de nós para justificar padrões de comportamento. Então, assim, a gente dá nó na gente mesma, a gente dá o looping na gente mesma e a gente não se dá conta. Então, muitas vezes a gente está enterrado em algum comportamento que a gente não está vendo, mas está vendo no outro. Então, quando a gente começa a ver muito no outro, opa, tem alguma coisa aqui dentro de mim que eu não estou enxergando. Então, buscar, de novo, autoconhecimento, principalmente aqui, a partir desses 35 anos, quando os teus medos, sejam eles de envelhecer ou medo de qualquer coisa, começa a bater na tua porta, para que você possa sair desse calabouço que a gente mesmo se coloca, que a gente recebe e se coloca, e vai alimentando esse calabouço mental com essas estruturas que a gente vai contando de história para a gente mesma. Então, buscar ajuda, se abrir para receber isso, se abrir para poder escutar uma nova opinião, escutar uma nova versão, escutar de repente uma nova opção, para que, uau, pode ser diferente, pô, mas é desconfortável. O diferente é sempre desconfortável, o diferente nunca é bom. O diferente é desconfortável, justamente porque é diferente. Mas enfrentar esse diferente, o desconforto de fazer diferente, pode ser uma grande saída para a sua vida. E eu acho que é um bom exercício, Fernanda, ver se você concorda comigo. Eu sempre acho que escrever nos ajuda a elaborar, organizar mentalmente essas coisas que a gente sente. Então, acho que um exercício bacana para fazer é escrever, relacionar quais são esses bloqueios que a gente tem em relação ao nosso corpo, às nossas vergonhas, o que nos impede de nos expressar sexualmente, ou aquelas coisas que toda roupa que a gente compra é tentando disfarçar, e aí a gente acaba uma hora fazendo tudo para se sentir invisível. Quais são esses bloqueios e o que eles podem significar? Dá uma olhada para dentro, dá uma olhada para trás na nossa história, na história da nossa família. Quais são os traumas e os bloqueios, as vergonhas, as situações que podem ter originado esse tipo de vergonha? Acho que pode ser um bom começo, né? Claro, sempre é um bom começo, né? Você tomar posse da tua história, o que aconteceu ali atrás, né? Como eu falei antes, não vou generalizar aqui porque não dá, mas nesses longos, mais de 10 anos que eu atendo pessoas, por via de regra, a maioria das mulheres que tem vergonha do corpo, limitam a expressão do corpo, engordam para esconder o seu próprio corpo, tem histórico lá familiar de violências ali atrás, né? Então, isso são reflexos de traumas que não foram processados. Então, trazer isso à luz da tua consciência, seja escrevendo, falando, chorando, anotando, mandando WhatsApp, não importa a ferramenta, o que importa é que você, claro, importa também, lógico, mas que O você WhatsApp é comece, meio complicado. é, é, é,
que você comece a olhar para isso, a reconhecer, uau, eu tenho um problema. Você não é um problema. Entenda isso, você não é um problema, mas você tem um problema. Então, querer resolver esse problema é tua responsabilidade. E só você pode pagar o preço por isso. Bom, já ultrapassamos muito o nosso tempo aqui, mas o assunto rende, né? Esse assunto sempre rende muito. E eu tenho certeza que vocês que nos acompanharam ou que vão assistir posteriormente, amanhã, na terça-feira, ele entra no ar no podcast Toques de Despertar, no canal do YouTube e nos principais streamings de música. Então, quem tiver alguma dúvida, pode nos mandar, manda DM, coloca comentários no YouTube, porque na quarta-feira, às 7h30, a gente volta com perguntas e respostas sobre esse tema. E mais alguns pitacos que a gente não deu hoje, porque são muitos assuntos sobre isso e não dá para falar, nunca vai se esgotar numa live só, nem em duas, na verdade. Então, se você tem alguma dúvida, algum comentário, manda pra gente. A Fernanda vai abrir também uma caixinha de pergunta nos stories. Então, coloca lá sua dúvida, seu comentário, sua pergunta, que na quarta-feira a gente volta para falar a respeito, porque o que mais nos interessa aqui é poder trocar com você, saber o que está pegando aí em relação ao que a gente está falando aqui. E é isso aí. Janice, só respondendo a Janice ali, ó, sim, partiu ressignificar a visão do meu corpo de 42 anos, mãe de 4. Com certeza, ainda com 42 anos, tu tens mais da metade da vida pela frente. Ressignifica agora. E ser mãe de 4 é uma bênção, mas isso não te rotula. Isso não marca quem você é. Entende? Mulher, corpo de 42, mãe de 4, não marca quem você é. Eu sou a Janice, não mãe de 4. Então já começa por aí, né? Eu sou mulher antes de ser mãe. Então, é cuidar desses rótulos que a gente se autoimpõe para poder esconder algo. Então, vamos partir para quarta-feira, que eu tenho certeza que vai ser bem, bem lindo. Obrigada, Adri. Obrigada, Fer. Obrigada a todo mundo que participou aqui. Depois compartilha aí com as amigas, porque tem muita gente que pode se beneficiar desse conteúdo que a gente trouxe aqui. Um beijão e até quarta-feira. Até, gente. Beijo.